Senhor presidente, nobres colegas deputados e deputadas, da última vez que falei, que discursei sobre o impeachment, foi na comissão na semana passada, e naquela oportunidade contei para vossas excelências os motivos que me levaram para a vida pública. Porém, hoje quero falar para vossas excelências do sentimento que eu tinha quando cheguei aqui nesta casa. No dia da posse, um amigo meu me chamou e disse: Marcelinho, não perca essa oportunidade. Lembre-se sempre de viver o seu mandato como um verdadeiro sacerdócio. Não se esqueça das palavras do Papa Pio XII, que nos ensinou que a política é a maior forma de se promover caridade. Não perca essa oportunidade. E naquele momento, eu fiz um compromisso, que eu não perderia essa oportunidade. Que alegria era para mim chegar nas minhas primeiras manhãs como deputado federal e ver o meu nome escrito nesse painel, e ver o nome do meu estado. Que alegria trabalhar em uma casa que foi palco das grandes discussões do nosso país. Senhoras e senhores, foi aqui nessa casa que a gente viu Ulisses Guimarães subir rápido aquelas escadas, assentar na cadeira de presidente e promulgar a Constituição de 88. E ainda nos ensinar, abre aspas, questioná-la, sim. Modificá-la, sim. Mas desobedecê-la, nunca. Também foi aqui, desta tribuna, que Tancredo Neves prometeu que faria do Brasil uma grande nação. E vamos fazê-la. Foi daqui também que, em 1992, os nossos representantes decidiram interromper o mandato do ex-presidente Fernando Collor e mostraram para todos os brasileiros que neste país não existe homem acima da lei. Este primeiro momento que vivi na minha vida de deputado federal, como deputado federal, eu dei o nome desta fase de esplendor. E dei esse nome por causa de uma frase que escutei há um tempo atrás, que diz: leva-se certo tempo para que olhos ofuscados por uma nova luz possa discernir algo daquilo que os fascinou no esplendor. O esplendor era isso. Cheguei aqui e queria discutir as grandes questões do nosso país, discutir o orçamento da União e poder criticar e sugerir onde gastaríamos o nosso dinheiro público, os pontos fundamentais para que continuássemos crescendo, economicamente e socialmente. Também era esplendor porque queria eu apresentar para essa casa as APACs, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Também era esplendor porque queria eu discutir aqui o saneamento básico. Mas quando os meus olhos me permitiram enxergar um real cenário de Brasília, eu confesso que fiquei muito triste. E para que os senhores entendam o que nós vivemos aqui, eu quero contar uma história, se me permitem. Uma história que para muitos aqui já é conhecida. Certa vez, havia uma caverna onde alguns homens eram prisioneiros nessa caverna. E estes homens conseguiam apenas enxergar as projeções que os raios de luz que entravam nessa caverna fazia na parede, as sombras que essas projeções faziam na parede. E aqueles homens acreditavam que aquela sombra era a realidade, mas não era.
Aquela sombra era uma ilusão. Sombra que acontecia, sombra que projetava por causa das pedras, das árvores que tinham fora da caverna, e ao entrar essa luz, projetava então aquelas imagens na parede. E o que essa história tem a ver com o que nós vivemos em Brasília? Tudo. O que o governo do PT faz hoje aqui em Brasília é nos aprisionar numa caverna e projetar imagens que são meras ilusões. Projetam imagens que não condizem com a realidade. Se não, vejamos. O governo projeta uma sombra na parede e diz que o programa Bolsa Família é o suficiente para resolver o problema dos menos favorecidos. Isso é uma ilusão. A realidade é que a inflação cresce em números assustadores, tirando dessas pessoas o poder de compra. O governo projeta uma sombra na parede e diz que o programa Minha Casa Minha Vida basta. Isto é uma ilusão. A realidade é que hoje mais de 50% dos brasileiros, segundo os dados da ONU, ainda não têm um saneamento básico adequado. O governo projeta uma sombra na parede e diz que nunca se investigou tanto e que nunca se combateu tanto a corrupção. Isso é uma ilusão. A realidade é que se nomeia um ministro da Casa Civil que está com medo de ser preso. A realidade é que o nosso ministro da Educação tenta obstruir as investigações da Lava Jato, tentando calar uma delação. O governo projeta uma sombra na parede e diz que é uma pátria educadora. Isso é uma ilusão. A realidade é que o governo hoje não tem dinheiro para pagar o FIES e interrompe o sonho de milhares de jovens espalhados no nosso país. O governo projeta uma sombra na parede e diz que o país cresce economicamente. Isso é uma ilusão. A realidade é que nós assistimos diariamente milhares de pessoas perdendo o seu emprego e centenas de empresas fechando as portas. O governo projeta uma sombra na parede e diz que vivemos em um país seguro. Isso é uma ilusão. Na realidade, somos um dos 10 países mais violentos do mundo. Hoje nós temos, em média, quase 60 mil homicídios ano no nosso país. Vivemos um país completamente inseguro. O governo projeta uma sombra na parede e diz que é autossuficiente em petróleo. Mas a realidade é que este mesmo governo gerou um rombo de mais de 100 bilhões de reais na nossa querida Petrobras. O governo, e por fim, o governo projeta uma sombra na parede e diz que a presidente não cometeu crime. E isso, nobres colegas, também é uma ilusão. Cometeu crime, sim, e crime de responsabilidade. Pedalou, pegou um dinheiro que não era seu para pagar uma conta que era sua. Dinheiro emprestado, e a nossa legislação é clara ao dizer que só pode pegar dinheiro emprestado com prévia autorização legislativa. Para terminar, quero dizer para os senhores e para as senhoras e para todos que nos assistem, que se quisermos sair desta caverna que o PT nos aprisiona, é necessário que a gente rompa as algemas que nos seguram. E essa algema hoje no país tem nome e sobrenome: Dilma Rousseff. Basta, Dilma. Impeachment já.